Começando agora mais um Diálogo CPP, que é o podcast do Centro do Professorado Paulista, onde você com certeza encontra informações de qualidade, debates saudáveis, muita informação sobre a vida no magistério e a educação. Eu sou Simone Tortato e hoje eu estou sozinha, mas eu estou sozinha apenas desse lado da mesa, porque meu querido Thiago Luz está aqui. Vai ser entrevistado hoje, basicamente. Pois é, olha só que coisa, né? Faz parte, também junto. E hoje, Thiago, a gente decidiu fazer uma coisa um pouquinho diferente. A gente decidiu fazer um diálogo CPP extra. Sim. Por um assunto que está incomodando um pouco, está muita confusão pelo que a gente está vendo, né? Então a gente decidiu tentar elucidar um pouquinho sobre o processo seletivo simplificado, que foi publicado em Diário Oficial do Estado, certo? Dia 5 de junho. Isso. E que de simplificado, aparentemente, não tem nada. Né? Não, verdade. Então, a gente decidiu fazer esse episódio extra para vocês. A gente tinha até mencionado que a gente ia fazer um outro podcast com outro assunto. Sim. Mas a gente decidiu colocar esse antes porque é importante, né? Sim. Exatamente. O processo, ele surgiu aí nesse meio do caminho, né? Uhum. E como o CPP está sempre antenado nessas mudanças e essas novidades que nem sempre são tão boas assim, a gente resolveu, né, conversando, fazer esse episódio mais específico sobre essa temática, porque tem muitas dúvidas chegando, muitas dúvidas que vieram lá do canal, Thiago na área, dúvidas que chegaram para o CPP também sobre esse processo, e aí fizemos uma conversa com a Procuradoria, Departamento Jurídico, para poder sanar algumas dessas dúvidas. Legal, então tá tudo embasado, tudo certinho, Sim, né? O Thiago sim. Luz vai trazer bastante informação bacana para vocês. Então, assim, vamos começar falando um pouquinho do processo. Pelo que eu entendi, esse processo ele está dividido em três partes. Ele vai ter uma prova objetiva, uma prova prática, que seria uma videoaula, certo? Isso. E mais apresentação de títulos de mestrado e doutorado. Exato. Certo. Então, assim, a dúvida que fica teve um concurso público que foi realizado no ano passado. Sim. Para 15 mil vagas, é isso? Exato. Só que ele não foi nem homologado. E aí já entrou esse processo seletivo simplificado. Qual que é esse conflito? Então, o principal conflito é esse. Tem um concurso em andamento que não foi homologado ainda, ninguém foi convocado. Há uma promessa de que começarão a ser chamados em agosto. E já surge esse processo seletivo para a formação de um cadastro reserva. E aí a gente já tem um número gigantesco de professores aprovados no concurso que sequer conseguiram atribuir aulas como contratados esse ano. Então gera essa dúvida do porquê desse processo seletivo nesse formato, nesse momento, sendo Sim. que tem uma galera aí que não conseguiu atribuir aula ainda. Tá, e esse processo seletivo, ele rolando, existe uma previsão de contratação desses professores? Então, não existe... Esse cadastro reserva que você falou? Não existe porque justamente é um cadastro reserva. E aí nós temos algumas resoluções que foram publicadas que vão se somar a esse edital, né? Porque o cadastro reserva, ele prevê que é um cadastro reserva. E a resolução 43, resolução 44, que foram publicadas recentemente, elas tratam tanto da recondução dos professores que já estão com contrato, como das regras para a contratação dos professores, inclusive com os critérios de pontuação. Então, nós temos uma galera que foi aprovada no concurso, que são remanescentes do concurso público, que eventualmente não serão convocados para o ingresso no cargo público e que estarão classificados para a contratação temporária ainda. Então, enquanto não se esgotar esses candidatos que estão classificados, esses professores que estarão no cadastro reserva, eles não poderão abrir contrato. Não vai justificar a abertura do contrato tendo o professor classificado ainda que não... Sim, então aparentemente é algo que o professor ele vai participar, mas sem ter um vislumbre Exato. de quando isso vai efetivamente virar em aula. Ele vai ter a possibilidade de ser contratado, mas ainda não se sabe quando, nem se vai acontecer realmente. Entendi. Eu queria deixar explicadinho aqui para vocês, que vocês estão vendo que a gente está com um monte de papel aqui, principalmente o Thiago. Sim. É porque é um tema bem complexo. O Thiago foi atrás, fez um levantamento, inclusive, como ele falou, com a Procuradoria do CPP. Tem muita coisa de lei, tem muita coisa que... Então, às vezes, a gente vai ter que dar uma olhadinha. Então, não se assustem com essa quantidade de papéis aqui na frente. Thiago, eu queria que você explicasse uma questão dos professores que tinham um contrato vigente em 2023...
que não participaram de atribuições de aula esse ano ainda. Sim. Como é que fica a situação desses professores? Então, quando o professor tem um contrato vigente e ele não tem aulas atribuídas, esse contrato ele fica em interrupção de exercício. Continua contando o tempo do contrato, mas ele não tem direito a salário, ele não tem um vínculo com o Estado porque ele não tem aulas atribuídas. E aconteceu muitos casos, né, de professores que já tinham contrato com o Estado, mas não participaram do concurso público do ano passado. Esses professores não foram classificados para o processo de atribuição de aulas, então eles ficaram dependendo de um cadastro emergencial para poder participar. Então tem muitos professores que já têm contrato ativo que não conseguem atribuir aulas porque não fizeram o concurso ou porque fizeram o cadastro emergencial depois e fica no final da lista de classificação, então não conseguiram participar. E aí fica a dúvida, assim, esses professores participam ou não desse processo seletivo? Será que vale a pena? Aliás, qual que é o público-alvo que você entende, assim, desse processo seletivo simplificado novo? Então, como geralmente ocorre tem ocorrido nos últimos processos da Secretaria da Educação, muitas dúvidas ficam no ar e muitas vezes sem resposta, né? O CPP, por meio da Procuradoria, já está fazendo consultas à Secretaria da Educação, né? Tem muitas questões que a gente ainda está aguardando a resposta para poder dar uma resposta mais assertiva para os professores, mas já tem algumas coisas que a gente consegue ter um entendimento com base no que tem acontecido nos últimos anos. A orientação que o CPP, por meio da Procuradoria, tem passado é de que todo mundo faça esse processo seletivo, até para ter uma garantia, né? Por que a gente tem esse entendimento? Primeiro, porque os professores que estavam com um contrato ativo e que participaram do concurso, eles foram classificados com base na participação desse concurso que eles fizeram. A Resolução 44, que foi publicada recentemente, que trata das regras para o professor poder manter a contratação dele, ela estabelece algumas situações em que esse professor pode perder o contrato. E ela estabelece ainda que, caso o professor perca o contrato, ele precisa de um processo seletivo ou cadastro emergencial para que, passados os 40 dias de interstício entre um contrato e outro, ele possa manifestar interesse novamente. Então, caso esse professor já tenha contrato aberto, venha perder o contrato, se ele não tiver participado do processo seletivo, ele vai ficar na dependência de um cadastro emergencial ou um outro processo que venha acontecer. E aí é uma impressão minha particular. Se já tem um número grande de professores classificados que não conseguiram abrir o contrato, vai ter esse cadastro reserva com um número grande de professores, porque esse cadastro, esse processo seletivo, ele é classificatório. Será que vamos ter processo de cadastro emergencial no ano que vem? É uma dúvida que fica no ar. Então, o que o CPP tem dito para os professores de uma maneira geral é que sim, façam o processo, certo? Mas a gente continua recebendo bastante dúvidas e questões sobre casos individuais. Por exemplo, professor de PEB 1. Sim. Como que fica? Então, PEB 1, a Resolução 44, que foi publicada recentemente, ela é do dia 14 de junho. Ela estabelece no parágrafo 7º do artigo 2º, que os docentes contratados que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental deverão participar do processo seletivo simplificado 2024 para professor de ensino fundamental e médio regido pelo edital da VUNESP de 5 de junho. Então, todos os professores contratados que atuam nos anos iniciais, professores PEB 1, né, chamados PEB 1, eles devem participar desse processo seletivo para ter a classificação. Porque essa era uma dúvida, né? Isso, porque o banco de talentos ele não vai existir mais. Então, aquela classificação com base no banco de talentos, ela deixa de existir e eles serão classificados por meio desse processo seletivo. E aí eles precisam fazer para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com os professores de anos finais de ensino médio que não prestaram concurso e ficaram impedidos, né, que a gente comentou agora há pouco. Acabaram ficando impossibilitados de pegar aulas. Exato. Então, todos os professores PEB 1 devem fazer, independente de quando vai encerrar o contrato. Aqui na resolução está bem especificado esse ponto. E a resolução, ela fala também, a 44, né? Ela comenta sobre o caso de remanescentes do concurso. Isso. De 2023, é isso? Isso. Aí, essa é uma dúvida, outro caso também. Por que o CPP tem orientado também todos os professores a realizarem esse processo seletivo? No
Parágrafo 6º do artigo 2º da Resolução 44, eu estou lendo porque são termos importantes, né, conforme você mencionou. A pontuação final da classificação será composta pelo somatório dos seguintes critérios e com o peso correspondente. E aqui no item 1 ele fala: classificação dos docentes contratados e remanescentes do concurso público. E aí fica a dúvida, quem são os remanescentes do concurso público? Sim. O entendimento inicial que nós temos, com base em experiências anteriores, é que os remanescentes são aqueles que foram aprovados no concurso público e que não foram convocados ainda para assumir os seus cargos. Que pese que a classificação foi feita com base na classificação do concurso, inclusive para os professores serem candidatos a contratação, abrirem seus contratos, a gente tem essa temeridade de que eles considerem remanescentes somente os professores aprovados, que aqueles que se inscreveram, não fizeram a prova, não foram aprovados, não passaram na videoaula, por exemplo, que eles não consigam participar da atribuição. Esse foi um ponto de consulta que o CPP fez para a Secretaria da Educação. E aí? A informação do CEMOV é que deve sair um documento orientador, mas a gente não tem certeza se realmente eles vão publicar, porque... Nem quando, né, se publicar. O carro já está andando, as inscrições estão no processo em andamento, e depois quando que vai sair esse documento, né? Então, sempre sai um documento depois que já começou o processo. Por que não ter essa explicação antes de iniciar o processo, para que todo mundo saiba se deve ou não participar? Sim, fica tudo às claras, né? Mas explicadinho ficaria mais fácil. Exato. Não é assim que acontece. Né? Infelizmente não. E outra dúvida, assim, que tem aparecido bastante, assim, o professor, quando ele vai fazer o processo, ele tem que escolher somente uma opção dentre anos iniciais e finais de fundamental ou ensino médio? Como é que ficou essa questão? Diferente do concurso, tá? As pessoas precisam desvincular o que foi o concurso e o que é esse processo seletivo. Embora esse processo tenha toda a característica do concurso, ele é diferente. No concurso, o professor pode optar por duas inscrições. Aqui não. Cada inscrição é uma inscrição separada. Então, se ele é um professor de matemática, língua portuguesa, ele tem essas formações, ele vai ter que optar por uma dessas disciplinas. Se ele atua com os anos iniciais, tem pedagogia, e quer concorrer para atuar nos anos iniciais e tem uma outra formação para atuar nos anos finais, ele pode se inscrever para as duas situações, para os dois campos de atuação. Só que ele vai ter que fazer uma inscrição para uma videoaula para cada um desses campos e uma prova para cada. Como se fossem processos separados. Totalmente diferentes. Entendi. Ele não pode fazer uma inscrição só e concorrer para ambas as situações. Entendi. E foi legal você mencionar essa coisa de que ele tem cara de concurso, ele parece aquele concurso, mas ela é uma outra coisa completamente diferente. Então a gente percebe que é meio que como se fosse um concurso para temporário. Né? É como se fosse um processo parecido com um concurso público, só que para temporários. O pior de tudo é que é uma exigência absurda para um cadastro reserva que os professores sequer sabem se serão contratados ou não. Se vão ser chamados, se vai dar certo. Se vai precisar dele ou não. Enfim, né? Entendi. E assim, esse processo, pelo que a gente entendeu pelo edital, ele vai considerar mestrado, doutorado. Mas tempo de experiência ele está considerando também ou não? Não vai ser considerado? Para o processo seletivo, não. Tá. A gente tem a figura do tempo de experiência na Resolução 44, quando for fazer a classificação para o processo de atribuição de aulas. Então, ele tem situações aí... Vão gerar problemas também, né? A Procuradoria já está debruçada sobre isso, fazendo análise da Resolução 44, porque ele cria algumas distorções. Eu vou falar aqui dos critérios para pontuação para poder exemplificar isso. Então, no caso dos professores, que são classificados os contratados e os remanescentes do concurso, ele estabelece os seguintes critérios, né? Que é a pontuação final do concurso público, que vai corresponder a 55% da classificação final, da pontuação final. Tempo de magistério vai corresponder só a 10% da pontuação final. Tá. O desenvolvimento corresponderá a 10%. E aí o desenvolvimento, ele significa a participação naquele Multiplica SP. Tá, que é um processo de formação entre pares. E a presença em sala de aula corresponderá a 25%
dessa pontuação final. Isso para os candidatos à contratação, né, remanescentes do concurso e os contratados. Aqui a gente já tem um problema, porque os professores que são remanescentes do concurso, eles não tiveram aulas atribuídas. Então, logo, eles já não terão pontuação de desenvolvimento, porque eles não conseguem participar do Multiplica. Sim. E serão prejudicados também no tempo de magistério e presença em sala de aula. Então, como que você coloca professores em situações diferentes com os mesmos critérios de pontuação? E aí tem uma outra situação, que é a classificação para os candidatos à contratação desse processo seletivo, que vai ser, a pontuação vai corresponder a 90% do processo seletivo e 10% do tempo de magistério. Tá. Então, já são 3 critérios diferentes para pontuação. Outra história. E aí, como a gente já viu em outras situações, a gente pode ter problemas nesse processo de atribuição de aulas novamente. Bom, a gente vê que é tudo muito complexo, né? São várias questões que a gente tem que prestar atenção. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, colocar uma outra questão aqui pra gente comentar. É a questão da videoaula, que já foi uma coisa polêmica no passado e ela está de volta nesse processo seletivo. Sim. Né? Tem alguma diferença do que foi no concurso, do que hoje eles pedem? Basicamente não. Tá. A principal diferença é que nesse edital as informações estão um pouco mais claras. Assim, tá. Algumas situações que serão tirada a pontuação, eles colocaram um pouco mais claro nesse edital, que não estava no edital do concurso, que gerou muitos problemas. Até hoje, muitas liminares sendo publicadas diariamente por conta desses problemas da videoaula. Que, assim, a meu ver, é um critério um pouco subjetivo, porque em 5 a 7 minutos você vai avaliar se a pessoa sabe dar aula ou não, né? Sim. Você tem outros mecanismos na rede, como o apoio presencial que eles colocam. No caso dos professores que serão efetivados por conta do concurso, tem um estágio probatório, que ele vai ser acompanhado e vai ser verificada a capacidade dele. Então, é um critério, a meu ver, que ele vai mais criar problemas do que trazer soluções, da forma como ele é utilizado, né? E fora que entra naquela história, assim, de que parece que o professor, ele é obrigado hoje a saber lidar com câmera, com falar com uma câmera, né? Tem aquele lado influencer, vamos dizer assim, que você tira de letra, mas tem muito professor que não. E é muito complicado isso, né? Sim. Essa questão. Eu acompanhei algumas pessoas que estavam gravando videoaula para o concurso e é nítido, assim, tem muita gente que não tem afinidade com a câmera. Ela sabe o conteúdo, ela domina a sala de aula, mas chega na frente da câmera, a pessoa trava. Então, Sim. O mais comum, na verdade, é isso. Você vai julgar a capacidade da pessoa se ela tem afinidade com a câmera ou não. Ela tem que saber lidar com pessoas, não com os equipamentos, né? Exatamente. E fora que a questão técnica, né? Porque eu sei que eles falam que a questão técnica ela não entra, obviamente, como um critério, só que Será que não prejudica? Em tese não entra, mas então, na prática entrou, né? Pois é. Porque assim, eles vão avaliar se tem boa iluminação, se tem uma boa qualidade de som. Às vezes, isso pra mim, eu tô olhando aqui, pra mim tá ótimo, mas pra quem vai avaliar, não tá tão bom assim. Então, o professor não tem obrigação de ter o conhecimento técnico. Sim. Se a qualidade da imagem tá boa, se o áudio tá bom ou não. Pra ele pode estar bom, mas pra quem vai avaliar, não. E isso é critério de diminuir pontuação. Exatamente. Então a gente percebe que são várias coisinhas, são vários detalhes que acabam meio que complicando ali a vida do professor nesse processo seletivo, né? Sim. Outra coisa que eu gostaria que você explicasse, que eu tenho visto bastante, inclusive no seu canal, nas perguntas, tal, que eu acompanho, tem muita dúvida sobre essa questão de recondução de professores, né? Sim. Por que isso tem sido uma dúvida tão recorrente assim? O que está acontecendo? Então, a recondução é uma situação nova que veio, a SEDUC colocou na resolução SEDUC 43, porque o professor categoria O, contratado, ele não tem o vínculo com a unidade escolar. Né? Ele fica ali aquele ano, para o ano seguinte sempre participou do processo de atribuição regularmente. Agora eles criaram um sistema de recondução docente, em que esses professores poderão ser reconduzidos na mesma unidade escolar, desde que ele cumpra alguns critérios que são, assim, bem difíceis de ser, né?
a sensação que dá é que é mais para dizer, ó, te deu oportunidade, você não conseguiu porque você não teve competência para fazer isso. Tá. Que esses critérios são... Está condicionado tanto a ter a disponibilidade de vaga na unidade escolar, então precisa ter a vaga ali. O professor precisa ter pelo menos 95% de frequência de presença em sala de aula. Então, se ele tiver menos que 95% de frequência, ele já está fora. Um outro item é 100% do registro no diário de classe. Então, frequência e registro de aula. E aqui a gente já tem uma contradição. Porque o professor... porque se ele tem que ter 95% de frequência em sala de aula, de presença em sala de aula, e 100% de registros, as coisas já não casam. Porque se ele tiver uma falta-aula, e essa aula for lançada pelo diretor, pelo coordenador, alguém da equipe gestora, ele já não atinge 100% de registro. Porque tem que ser registrado por ele. Então não faz sentido. Ele ainda tem que ter participado do programa Multiplica, com 75% de frequência, que é um outro problema, porque geralmente não tem vaga para todo mundo que se candidata. Então ele pode ter tudo isso, ele atingiu todos esses critérios, ele ainda depende do diretor da unidade querer reconduzir ele. Se o diretor não quiser, não adianta bater todos esses critérios, que ele não vai ser reconduzido. Tá, então assim, pode ser, você me corrige se eu estiver errada, eu queria saber inclusive sua opinião, sua visão sobre isso. A impressão que dá é que estão colocando vários obstáculos para que esse tipo de situação não ocorra, que o professor não consiga ser reconduzido e tal. O que eu tenho observado com base nos comentários dos vídeos e conversando com o pessoal mesmo, é justamente isso, que há um sentimento de que é uma dificuldade maior para ser reconduzido, justamente para que isso não ocorra. Aconteça. Né? Então, assim, até um dos critérios do Multiplica, por exemplo, teve o pessoal que fez o ano passado, mas que não vai valer de nada. Se ele não fizer em 2024, se ele não fez no primeiro semestre não fizer no segundo, ele está fora. E cria uma outra situação ainda para 2026, esse processo de recondução, que em 2026 o professor tem que bater a meta ouro ou a meta diamante em pelo menos metade das turmas dele para que ele seja reconduzido. Então, além de tudo isso, ainda tem mais ficar condicionado ao atingimento de metas. Entendi. Então, é cada vez dificultando mais. Tá, e aí a gente analisando tudo isso aqui que a gente conversou, aí uma questão assim, sua opinião de quem tá bem... quem tá bem aí no olho do furacão, entendendo aí de bastante coisas. Na sua visão, dá a impressão de que a secretaria pretende encerrar contratos antigos, mudar completamente a forma, porque já o banco de talentos não vai mais funcionar, aí querem um cadastro completamente novo. O que você entende disso? Então, são mudanças. Realmente, a sensação que eu tenho é que eles querem mudar realmente todo esse processo. Dificultar cada vez mais a contratação, a manutenção do professor ali no contrato, mas como uma forma de ter um controle maior sobre o professor. Tá. Né? Porque a resolução ela prevê que se o professor tiver afastamento médico, licenças a partir de 45 dias, por exemplo, ele pode perder o contrato. Então, assim, ele quer cada vez mais que os professores sejam máquinas ali que estão o tempo todo à disposição da secretaria. E são cobranças bem grandes para uma entrega pequena. Tá. Tanto a cobrança para que o professor consiga ter acesso a manifestar interesse, abrir o seu contrato, como a cobrança para manter o professor em sala de aula. Isso tem adoecido o pessoal. Tem muita gente indo trabalhar doente, tem muita gente desistindo das aulas atribuídas. Assim, a fala é de que está tudo lindo, maravilhoso, mas na prática quem está em sala de aula está vendo que não está bem assim, não. Então, pelo contrário, né? E eu queria que você comentasse uma questão também que a gente até estava falando disso nos bastidores. Sim. De que esse processo seletivo simplificado, ele é uma coisa incerta, como a gente já chegou aqui à conclusão, né? Que não tem certeza se o professor vai ser chamado ou não, quando isso vai acontecer. Só que ele é uma coisa que
aparentemente, ela obrigatoriamente, entre aspas, ela tem que ser feita para o professor ter alguma chance, e tem custos. Sim. E aí? Então, mais um problema, você pagar por fazer um processo seletivo para um cadastro reserva que você não sabe se vai ser contratado ou não. Exatamente. Parece que a impressão que dá é que é mais uma coisa para arrecadação de dinheiro do que propriamente dito o processo, né? Porque a Secretaria de Educação sempre teve a capacidade técnica de fazer os seus processos seletivos. Era por meio do banco de talentos e ocorria, os professores eram classificados, tinha todo o processo ali. Agora não, agora você tem que pagar para fazer uma prova por meio de uma fundação externa, a Fundação VUNESP, que já teve problema no concurso público. E é estranho você pagar para trabalhar, né? Sim. Assim, soa estranho os professores isso. É um concurso público, todo mundo está acostumado a pagar a taxa de inscrição, faz a prova, beleza. Mas um processo para contratação temporária, você tem que pagar, soa estranho. E sem saber se você vai trabalhar também, na verdade. Exato. Você está pagando pela possibilidade de talvez trabalhar, né? Exato. Complicado, né? E ainda assim, com essa incerteza de quem deve e quem não deve, a gente está orientando todo mundo a fazer. Mas vai arrecadar muito dinheiro. Sim. Né? Esse processo seletivo. E a falta de informação, ela contribui para isso. É porque a gente quer que todo mundo tenha o menor número de problemas possíveis. Menor dificuldade possível para participar do processo de atribuição de aulas. E sem ter certas respostas, você tem que orientar o pessoal a fazer. Então, vai arrecadar. Sim, não tem muita saída. E a educação não pode ser só uma mera forma de arrecadar dinheiro, né? Claro, tem que com ser, certeza não. A preocupação principal tem que ser o estudante, a qualidade de vida dos professores, a qualidade do ensino. Isso. Né? Enfim. O dia a dia do professor ser leve, ser uma coisa, né, bacana para ele focar na educação. Não tem que ser um peso, né? Estar em sala de aula. Tem que ser prazeroso, tem que ser aprendizado. E tudo acaba refletindo na qualidade da educação. Tiago, tem alguma consideração que você queira, algum recado que você queira dar para os professores que estão assistindo a gente nesse momento? Infelizmente, a gente vive trocando pneu com o carro andando na Secretaria da Educação. E não está sendo diferente agora. Né? Mas eu acho que é importante que os professores saibam que eles não estão sozinhos. É o que eu sempre falo no canal. Eu estou junto com vocês. A gente tá junto nessa. Eu sofro as mesmas dores que os professores, porque eu sou professor, eu estou em sala de aula, eu tenho esse contato com o pessoal por conta do canal, então eu sinto realmente essa dor. É difícil para mim muitas vezes não poder ajudar mais, e o CPP ele tem sido esse canal de ajudar os professores, né? Às vezes o pessoal não entende, acha que podia fazer mais. A gente tem coisas que não dependem só da gente, não depende só do CPP, depende da boa vontade da Secretaria de Educação também. Sim, principalmente, né? E para que a gente tenha sucesso, tenha êxito, a gente precisa estar junto, a gente precisa fortalecer as nossas entidades representativas, precisa estar por dentro do que está acontecendo. O diálogo CPP, ele nasceu dessa necessidade dos professores, que o CPP tem acompanhado, está antenado, está por dentro, tem buscado sanar as dúvidas dos professores. Então é muito importante que o pessoal venha aqui para o CPP, que o pessoal se associe, que esteja por dentro, que acompanhe, que brigue, que questione. Sim. Porque é só assim que a gente vai conseguir ultrapassar tudo isso que está acontecendo. Com união e informação, né? Exatamente. Por isso que a gente sempre tenta trazer para você, assim, esses debates, essas questões todas, que é para isso, é para fortalecer, né, o professor, fortalecer a categoria. Eu espero de verdade que esse bate-papo tenha sido muito proveitoso para vocês. A gente sabe que é uma questão que está aí bem viva, bem quente, né? Tá um assunto que está incomodando bastante, está cutucando bastante aí o professor. Então, eu espero que vocês tenham tirado bastante proveito, bastante informação para saber o que fazer. E é isso. E não se encerra aqui, né? Esse é só um dos pontos para tirar as dúvidas, mas outros vídeos virão, outras informações. Então, segue o CPP nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, porque é fundamental. Né? Tiago, te agradecer por você estar desse lado dessa vez. Da próxima vez, volte para cá. Voltarei. Tá bom? E é isso, como o Tiago falou, sigam o CPP nas redes sociais. Espero de verdade que vocês tenham gostado.
Curtam, compartilhem com quem você acha que precisa ouvir isso aqui, que é muito importante. Todas essas informações que a gente trouxe são muito importantes. E nos vemos no próximo Diálogo CPP. Até a próxima.